Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá Marcela! Olá Mafalda! Bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Já tinha saudades de vir aqui falar contigo. Eu já tinha saudades também de estar aqui. Pela primeira vez fizemos aqui uma pausa de férias, o que primeiro foi estranho, mas depois soube bem também assim, esta paragem, ter mais espaço para ideias, não sentir também aquela pressão e aquela responsabilidade de todas as semanas estar a corresponder com o nosso público, que já nos espera. E então também soube bem aqui esta pequena pausa, embora do início vou dizer, foi mesmo esquisito. Olha, eu compreendo isto, e és tu aqui o grande motor do podcast, mas confesso, tenho que confessar, e percebo que para ti tenha sido importante esta pausa, mas confesso que tenho sentido saudades. Eu também. Mas acho que foi produtivo, apesar de tudo foi produtivo e deu espaço aqui para uma série de outras coisas. Importante. Foram boas as tuas férias, Marcela? Foram poucas. Eu acho que essa é a definição de férias. Período curto, que sabe sempre a pouco, em que interrompemos as nossas responsabilidades profissionais. Foram poucas. Temos sempre essa impressão, não é? Mas os momentos que foram de pausa foram muito bons, sim. Bom, nós partilhámos alguns deles e foi mesmo muito bom, também gostei. Verdade. Ok, e agora, para retomar, tivemos também aqui a vontade e o desejo de retomarmos juntas e com um tema que é assim, um tema. Um tema. Eu tinha proposto um, tu propuseste outro, ficámos com a tua proposta, e que é sobre parentalidade contenciosa. Okay. Eu queria ter começado assim mais devagarinho, portanto o meu tema seria outro. Vamos deixar agora o suspense para quem tiver muita vontade e muita curiosidade de saber qual era o tema que eu queria meter-se connosco e perguntar, nós gostamos de ter essa interação. Mas vamos para o teu, não é? Porque é assim. Pois, eu queria muito já há algum tempo trazer este tema da parentalidade contenciosa e falaste agora das férias. Nas férias, para quem trabalha com famílias e para quem trabalha como nós, com famílias com parentalidade não conjugal, mas não só, eu acho que não é só quem trabalha com famílias com parentalidade não conjugal, esta questão, este tema da parentalidade contenciosa fica muito claro que acontece, que existe aqui uma parentalidade que é gerida desta forma. E eu fui sentindo este verão, estas férias, não é? Porque a dar resposta a algumas famílias, a alguns que vamos acompanhando, como existem estes momentos de pausa são tão difíceis para algumas famílias. Trazer para aqui, para quem nos ouve, este tema do que é uma parentalidade contenciosa. Ok. Sim, ela tende a tornar-se assim mais contenciosa nestas fases, quando, por um lado, a rotina muda, não é? E o que implica ter que combinar uma série de coisas, e não é só ir pelo guião que já está estabelecido, em princípio, num acordo de regulação de responsabilidades parentais, não é? Por outro lado, muitas vezes as trocas em que as crianças passam de uma residência para outra residência deixa de ser muitas vezes na escola porque está fechada, estamos em termos de pausa letiva, e portanto as trocas passam a ser em ambientes mais familiares, mais próximos, e portanto as pessoas cruzam-se mais e portanto também fica mais suscetíveis e mais expostos às interações e que às vezes de qualidade duvidosa e de qualidade
diminuída do ponto de vista da interação e que depois traz uma série de complicações à É. comunicação, não é? E, portanto, de facto, nestas fases tende a acentuar-se muito, tal como no Natal, nos aniversários, que ainda por cima são sempre datas que para a maior parte de nós também estamos mais sensíveis nessas fases, portanto, casa-se aqui, quando fala casa-se bem ou mal, neste caso, o contexto, não é, destas datas e destas fases dos miúdos. Tipicamente. Pronto, e por isso andei aqui muito com este tema dentro de mim, além de que para nós, para os advogados, não é? Este tipo de famílias, as famílias que têm uma parentalidade contenciosa são as que vão ficando no escritório, são aquelas que vão ficando, que vamos acompanhando ao longo de muito tempo, não é? Porque quem não tem, ou quem tem só numa fase inicial, que não se chega a instalar, a parentalidade contenciosa não se chega a instalar, chega e vai, e flui, chega até nós, mas depois também flui e também se organiza, saindo deste contexto de parentalidade contenciosa. Mas olha, eu gostaria, para Ok. não perder, eu gostaria se calhar começar por explicar, porque eu sei que este conceito de parentalidade contenciosa somos nós que falamos nele. Eu acho que as pessoas são capazes de ter uma ideia do que é isto, mas se calhar não é assim uma coisa tão clara. Não querendo, não querendo aqui ser injusta, mas não tenho ideia de ouvir esta referência de parentalidade contenciosa em mais de outros autores, acho que é um conceito muito nosso, pelo menos que eu tenha presente. E acho importante, se calhar, definirmos o que é isto de parentalidade contencioso. Pode ajudar aqui a organizar, para quem nos ouve, a organizar as ideias de quem nos ouve. Então, eu começaria, o que é isto de contencioso, que é uma palavra muito falada no mundo do direito, mas menos falada fora do direito. Se eu fui ver o que é que o dicionário me dizia, o dicionário corrente, aqui na Infopédia diz-me que contencioso resulta de algo que é duvidoso, incerto, quando há um conflito, um litígio, e penso que esta é a ideia que as pessoas associam também de imediato, não é? Conflito, litígio, incerto. Em direito é por aqui também, no fundo, as empresas, o mundo bancário, ouve-se muito falar no departamento contencioso. Se estamos no departamento contencioso, significa que já estamos numa fase em que há conflito, em que há litígio, e que por acordo as coisas não se estão a conseguir resolver. Em direito, não é? Os próprios escritórios de advogados, sociedades de advogados têm também os advogados de contencioso. Os advogados de contencioso são os advogados que tratam, que intervêm já numa fase jurisdicional, numa fase de tribunal. Uhum. Nós temos advogados que não trabalham em tribunal, trabalham numa outra fase antes, não é? E temos os advogados que efetivamente fazem tribunal. E estes advogados são advogados de contencioso. Para ficar claro o que é esta ideia de contencioso. O contencioso tem por base a existência de conflito e, no fundo, já associado ao recurso a tribunal, à jurisdição. Já estamos numa fase que, no fundo, já se tentou resolver por acordo, por negociação, já sabemos que temos um conflito de interesses. Uhum. Esta ideia de parentalidade contenciosa remete-nos, não é, à ideia de uma parentalidade no âmbito do exercício das responsabilidades parentais. Podemos não estar a falar de pais, porque nem sempre o exercício das responsabilidades parentais acontece estar nas mãos dos pais, não é? Tipicamente está, mas pode e há, e é preciso ter presente, nem sempre são os pais, é preciso ter presente, às vezes são avós, tios, outros familiares,
e pessoas que até nem são família, não é? Uhum. Sim, pode ser uma família de acolhimento, por exemplo. Uhum. Exatamente. E não deixa de ser não deixa de ser uma parentalidade. Hum, Quando estamos no âmbito de uma parentalidade contenciosa, é porque temos um exercício das responsabilidades parentais, ele é tipicamente e com constância, porque para mim acho que faz sentido falar, quando é assim, não é? Não é uma situação pontual, porque isso faz parte da parentalidade, podermos não estar de acordo, não é? É quando, por regra, não ambos os lados, pai e mãe, quem representa o lado materno e o lado paterno, não estão de acordo em tudo no que se toca ao exercício das responsabilidades parentais, uma festa de aniversário, uma alimentação, o vestir, o projeto educativo, o projeto de saúde, tudo é matéria de disputa, de litígio, e vamos pedir ao tribunal para dar resposta ao exercício que nós estamos a conseguir. É isto que é uma parentalidade contenciosa. Uhum. Para quem anda nos tribunais, este tipo de parentalidade é a que vai ficando, é a que é difícil, não é? É que aquela que constantemente fica lá, parece que resolve-se agora uma coisa e a seguir estamos lá outra vez, ou então nunca se chega a resolver nada, rigorosamente nada. Uhum. Acho que falaste aí num critério que é importante, que é a duração deste tipo e desta natureza de interações e de parentalidade, que é muito longa, dura muito, muitas vezes a vida inteira dos miúdos, às vezes já não são miúdos, já são adultos, e continua, não é? Portanto, a duração é muito longa e nós, do ponto de vista académico, temos assim mais ou menos a noção que passado entre 2 a 4 anos, é a referência que nós temos, se mantiver um nível elevado de disputa, de discórdia e até de judicialização das questões da parentalidade, muito provavelmente estamos perante uma parentalidade contenciosa. O que é interessante também, que a literatura nos vai mostrando, é que esta parentalidade contenciosa raramente começou per si com o divórcio. Já havia sinais anteriores de que aí podia não ser uma parentalidade contenciosa, pelo menos judicializada não seria, mas já podia haver muita litigância, muita zanga, muito conflito Muito mal-estar, aberto, muito mal-estar. Podia haver, outras vezes nem havia, porque uma das partes conseguia de alguma forma amortecer e conter as personalidades mais conflituosas, ou a personalidade mais conflituosa do outro, não é? Ou alguém que até tem uma personalidade conflituosa, mas que foi conseguindo geri-la enquanto esteve emocionalmente ligada àquela pessoa, e quando rompe, deixa de ter esses recursos e essa capacidade de se reorganizar emocionalmente, não é? Mas que muitas vezes já havia sinais, eu acho que isso também é importante, é que já havia sinais pré-divórcio. Mesmo na relação, as pessoas quando olham para trás, muitas vezes dizem-nos realmente as coisas não eram fáceis, realmente eu cedia a muita coisa, eu acabava por fazer muitas coisas contra a minha vontade, sentia-me coagido, sentia-me confuso. As pessoas descrevem isto, né? De que já na relação havia sinais de dificuldade na comunicação e na superação daquilo que são os tais conflitos de interesse, ou às vezes de vontade, às vezes nem é bem de um interesse, mas de uma vontade, de desejos, enfim, de valores, o que for, não é? Portanto, a duração acho que é muito importante. Portanto, estamos a falar que já de pessoas para separadas, para a para a caracterização, não é? Portanto, pessoas separadas há mais 2, 4 anos continuam a litigar, podemos estar perante uma parentalidade contenciosa, quando também descrevem, olha, isto já acontecia muitas destas coisas antes de nos separarmos. Também é importante, Marcela, eu acho que já falei aqui disso várias vezes, mas não parece que seja demais lembrar que é natural quando há uma separação que as pessoas possam ficar emocionalmente mais instáveis ou mais reativas, é natural, é adaptativo, faz parte, mas é transitório. É muito importante reforçar isso, Mafalda. É.
É Mas também, transitório para além e é desta reativo, fase, não é? para além desta Versus, fase que tu estás a falar, que é um momento ali, momento pós ou durante a separação, este período adaptativo, é preciso dizer e não confundir. De facto, nós neste momento estamos em conflito, não estamos em litígio, não estamos a conseguir nos entender. Atenção que não podemos confundir momentos da etapa do desenvolvimento da vida dos nossos filhos, porque para além da separação, temos depois, sempre que a dinâmica familiar muda, e pode ser da própria dinâmica das crianças, dos nossos filhos, com a entrada na adolescência, com a ida para a escola, para a escolaridade, sempre que a dinâmica familiar muda, é natural haver períodos de maior pico emocional e de divergências, porque podemos ter estilos diferentes, podemos também não estar ainda a conseguir dar resposta à própria criança, que também está numa fase, ela própria, à procura de perceber como é que isto agora vai funcionar, e haver opiniões diferentes de como é que vamos gerir isto, de um lado e do outro. Agora, é a questão da durabilidade, porque isso faz parte da vida, não é? E todos nós, independente de termos parentalidades conjugais ou não, passamos por isso, não é? Passamos, quando os nossos filhos saem, vão para a escolaridade, como é que nós vamos agora organizar este momento? Quando os nossos filhos passam para a adolescência, vão saídas à noite, saídas à aquisições de noite, determinadas coisas, tirar e carta, não tirar carta, novos namorados, essa é outra, não novos, é? quando Novo. entram a questão dos relacionamentos amorosos deles, não é? O Tudo que é que se isso. permite, o que é que não se permite, enfim. É normal haver, muitas das vezes, os pais não estarem de acordo como é que vão gerir isto, não é? E terem opiniões diferentes. Isso é comum e faz parte. Sempre que as dinâmicas familiares mudam, não é? Sempre Uhum. é preciso ter presente que isto acontece. E não é só a separação, há outros momentos, Sim. não é? Sim, estás a falar do desenvolvimento dos miúdos, que é um dos elementos que traz mudança à Às- família. Às vezes, novos relacionamentos, um novo casamento, por exemplo, não não é? é? A Porque às entrada de vezes uma há madrasta ou de separações um que foram muito padrasto. tranquilas, e eu conheço, e temos acompanhado algumas, que a separação em si foi tranquila, o ex-casal separa-se de uma forma relativamente tranquila, a conseguir comunicar. Depois, a evolução da vida e as dinâmicas, entram outras pessoas que trazem registros diferentes, têm formas de estar diferente na vida e dão o seu contributo, e aquilo às vezes desalinha-se um bocado, Uhum, exatamente, sim, não sim. é? Portanto, a entrada de novas pessoas na vida das famílias também pode ser desses momentos de maior disrupção, o nascimento de novos irmãos, O nascimento de uh, novos irmãos, por exemplo. também muitas vezes também não é? Mudança de casa, E os mudanças de nossos próprios trabalho. filhos, atenção, que às vezes não são os pais, são os nossos próprios filhos que trazem eles, e é preciso contar com isso. Às vezes as pessoas dizem, não põem muito foco no outro, não é? Mas também é preciso ver que os nossos filhos também vão interagir com outras pessoas fora do seio familiar, e eles próprios também vão trazer formas de pensar e de ser e de estar diferentes, também nos vão trazer novas questões, eles próprios trazem, que às vezes para nós também nos desajusta, não é? Sim, sim, sim. Sim, às vezes escolhas, olha, coisas como escolher termos de estudos, não é? Estamos habituados os nossos filhos a prosseguirem estudos e há um deles que decide que afinal quer ir para o ensino profissional ou quer deixar de estudar, ou quer... Por exemplo, os pais podem aqui estar desalinhados neste sentido, um que apoia e outro que não apoia, um que diz que nunca pensei nisto, mas até estou disponível para pensar nesta sua proposta que nos traz, não é? E o outro muito remitente, pronto. Mas isto não pode ser confundido com uma parentalidade contenciosa. Momentos em que nós não estamos, nem sempre as pessoas estão alinhadas, momentos em que as pessoas podem estar mesmo em desacordo, e sem termos medo também de falarmos aqui no conflito, porque existem conflitos, sim, Claro, os o pais conflito é podem estar, natural, e os é pais podem necessário. efetivamente estar em conflito sobre questões que vão sendo trazidas sobre a parentalidade, não Sabes é? que eu acho que a diferença não é bem as pessoas estarem em conflito, porque nós podemos ter um conflito sem estarmos em conflito. Ou seja, eu posso ter um conflito contigo no sentido de temos um tema que nos põe em conflito, E que nós põe-nos, estamos de acordo, que não não, estamos de acordo, não não é? abordamos da mesma maneira, Da mesma maneira, e às vezes não é conciliável, porque às vezes não abordamos da mesma maneira, mas é conciliável as perspectivas, tá? Olha, como fizemos agora aqui com o nosso tema hoje, não é? Tu queres um, eu quero o outro, como é que vamos fazer isto? Conseguimos arranjar uma solução.
versus, e isso tem a ver com o tema, tem a ver com o que nos leva ao conflito, e não eu e tu estarmos em conflito. Eu acho que isso também é um detalhe que faz muita diferença na parentalidade contenciosa, porque na parentalidade contenciosa não é tanto os temas que estão em conflito, os temas são o pretexto para as pessoas se manterem em conflito. E parece que isto é só semântica, mas não é. Porque é a diferença entre quando as pessoas têm, de facto, há um tema de conflito, há uma ideia de conflito, há um valor que entra em conflito, e as pessoas têm que falar e comunicar, e às vezes não conseguem arranjar a solução e pedem ajuda para a solução. É bem diferente de, já que houver, eu vou estar sempre em conflito com aquela pessoa. O meu conflito é com aquela pessoa, não interessa o tema. E na parentalidade contenciosa o que sente é isso, que é, nós sabemos, eu sei se vou propor um piquenique, vai haver conflito. Eu sei que se for propor uma ida à praia, vai haver conflito. Eu sei que se for propor tirar fotografias não sei onde, vai ser conflito. Eu sei que se vou propor aquilo que a pessoa me propôs a mim, ela vai mudar. Ela vai dizer que não. Não é? Sim, ilustra muito bem, há aí assim um videozinho pequenino que passa de um ator brasileiro. Sim, essa é espetacular. Sim, em que ela diz, eu quero me separar, eu quero o disco do Vando, eu quero não sei o que, acho que está muito viral esse vídeo. Sim. E ele vai dizendo que sim a tudo e ela chateia-se porque aquilo nem tem graça, né? Porque ele diz que sim a tudo. E quem quem está numa parentalidade contenciosa é muito isto. É muito esta coisa de eu estou, seja o que for, nós não vamos conseguir chegar a acordo. E para isto é preciso dizer, e para isto basta um, porque a outra pessoa, não é? Esse vídeo para mim exemplar, o outro, por mais que esteja disposto a ceder em tudo, porque também é importante para mim realçar aqui isto, é porque muitas das vezes fala-se muito e nos tribunais fala-se muito, porque vocês não se entendem. Atenção, às vezes eu tenho uma pessoa que está predisposta a entender-se de qualquer forma, é tudo o que tu quiseres. Às vezes demais, Marcela. Às vezes mais, fazer aqui a salvaguarda, que muitas vezes esta parentalidade contenciosa é alimentada pela reatividade de um, mas depois também é mantida pela passividade do outro, que ao longo dos tempos foi permitindo instalar-se aquela dinâmica. Também não é por acaso, porque não é fácil lidar com pessoas que têm uma personalidade altamente conflituosa e que tendem para a litigância, não é fácil, mas muitas vezes junta-se a fome com a vontade de comer, não é? Ou a tampa do tacho, que é chave e fechadura, Andreia, a chave e fechadura, que há uma pessoa que tem essa tendência e a outra pode muitas vezes ter a tendência para a passividade, para a permissão, para o ceder, e que pode parecer que é uma atitude facilitadora, mas muitas vezes não é, porque apesar de não bater de frente no conflito, acaba também por não permitir a resolução de uma série de coisas, e nomeadamente os miúdos nunca saberem com o que é que contam, porque anda-se ao tom da litigância da pessoa que tem a personalidade mais conflituosa, não é? E eu acho que isso também é mesmo muito importante, Marcela, que é estas dinâmicas, que é chave e fechadura, que é um altamente agressivo, altamente litigante e o outro muito passivo, muito ok, é tudo como quiseres, vamos fazer, não façam ondas, nananã. Essas provavelmente podem nem chegar a tribunal, ou chegam menos, ou chegam muitas vezes quando as pessoas já estão completamente estouradas, exaustas, quando veem que não posso continuar a fazer isto. Algumas chegam, e não tão poucas assim, eu vejo, e não tão poucas assim, atenção, porque nós encontramos muitas situações de pessoas que estão predispostas a dizer que sim, e ainda assim a outra pessoa quer mais, e quer mais, e quer mais, e vai para o tribunal porque sim, ainda com o outro a dizer que, ok, é como tu queres. Sim. Mas acho que para mim é mesmo importante, eu vou bater outra vez nessa tecla, de distinguir também isto, entre tentarmos ser assertivos e tentarmos ser razoáveis com alguém que tem uma personalidade altamente conflituosa. Que não é dizer que... Sim. Versus sermos passivos, em nome da paz e da falta de guerra e da falta da litigância e da tal, sujeitar-nos a coisas que são muitas vezes degradantes do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional. E que não ajudam a resolver e que não nada. ajudam a resolver ao contrário do que se... É uma falsa ilusão, exatamente. E que quando se nos convidam, que é vocês não se entendem, não é? De alguma forma eu sinto que também se está a convidar, pelo menos uma das partes, a vá lá, faz lá com que isto funcione. E que muitas vezes é um convite muito envenenado. Sim,
Totalmente de acordo, e ainda bem que fizeste esta ressalva, mas também deixa-me fazer aqui uma ressalva aos profissionais que metem muitas das vezes também o enfoque nos dois, quando tens apenas um. É importante também responsabilizar. E muitas vezes os profissionais não o fazem. Eu encontro muitas vezes nos tribunais, em relatórios de audição técnica, encontro muitos profissionais, psicólogos que acompanham estas famílias, por aí fora, e advogados também, e por aí fora, a pôr a tónica nos dois, numa de querer baixar aqui o tom de conflito e para amenizar, mas, muita atenção, se o estamos a fazer, nós estamos a desresponsabilizar aquilo que alimenta grandemente o conflito e que contribui grandemente. E não me parece, eu acredito que muitas das vezes se o faz por muito boa intenção, mas isto não é correto. E não ajuda e não contribui em nada para a resolução, porque desresponsabilizamos em tudo. Quer dizer, vocês não se entendem. Quando eu tenho um a dar soluções e a querer efetivamente resolver, mas não está a contribuir nada para o conflito, e tem um completamente focado no conflito, e estamos a falar, e dizemos vocês, falamos no plural, isto porque não queremos enfrentar ou porque queremos amenizar a situação, desresponsabilizamos por completo o agressor, porque na verdade muitas das vezes estamos a falar de um agressor, não é? Num progenitor, atenção que estou aqui a falar num género, agressor, não é? Sim. Sim, totalmente. E se percebesse a natureza destas. E é extremamente injusto, desculpa, Uhum. Mafalda, é que é tão injusto. Eu vejo pais que não pagam pensões de alimentos, pais que não respondem a e-mails, pais que não cumprem rigorosamente nada, pais e mães. Pais e mães. Não cumprem rigorosamente nada. Chega-se a tribunal, há um que assegura a parentalidade no todo, não é? E ele que paga as coisas sozinho, Quem leva às assegura, não atividades, quem vai sabe, às reuniões, faz quem compra os materiais. tem que tudo, e depois leva com os profissionais a falarem, a dirigirem-se a palavra, como se também ele tivesse em falta, e pensa, espera, o que é que eu fiz aqui de errado, não é? Eu venho aqui, Que mais é que eu posso fazer para além de e, tudo o que já. e isto dá uma grande força ao outro, ao Uhum. incumpridor. Isto dá uma grande força ao incumpridor. Quando eu trato da mesma forma, estou a tratar da mesma forma. Muitas das vezes faz isto para chamar a atenção o incumpridor. Só que isso é desresponsabilizá-lo por completo. Quando diz, vocês têm que se entender. Uhum. Vocês não podem continuar nisto. Isto é absolutamente desresponsabilizador para um progenitor que é negligente, conflituoso, Abusivo. abusivo. Uhum. Isto é o que ele quer, é chegar a um tribunal e o tribunal falar nestes termos e pôr no mesmo saco, tratar da mesma forma dois pais, um comprometido com o filho e um completamente descomprometido. Não é? Uhum. Sim. Portanto, Sabes que tu estás a falar nos tribunais porque, lá está, pela mas sua não é só nos natureza, muitas vezes chegam tribunais, ao tribunal. É isso. A questão é que quem chega ao tribunal muitas vezes são quem tem dinheiro para viver nesta litigância e consegue sustentar financeiramente estes processos e tudo que ou acarreta, então quem não tem mesmo ou dinheiro nenhum. quem não tem mesmo. E isso também é preciso falar-se, embora eu sei que possa ser sensível, mas também é preciso falar-se. Pessoas que têm pouco dinheiro ou apresentam poucos rendimentos, não quer dizer Ou que não então os de uma tenham, forma assim, sim, apresentam poucos rendimentos, têm direito ao apoio ao apoio jurídico. jurídico e depois faz com que aquilo então sai-lhes a nada, sai-lhes a custo zero e vale tudo, é um massacre e Sim, isto também acontece. Nós já assistimos mais do que uma vez, Marcela, e quão danoso isso pode ser, não é? Não só porque como não tem custo zero, portanto
vão com tudo às vezes que lhes apetecer, e a outra pessoa muitas vezes não tem, porque não tem o perfil de andar a esconder rendimentos, de andar a fazer estes joguinhos que estas pessoas, por terem uma personalidade altamente conflituosa, por terem muitas vezes, também é importante dizer, perturbações da personalidade, têm esquemas de funcionamento que o comum das pessoas e dos cidadãos responsáveis não têm, não é? E, portanto, depois têm acesso a este tipo de ajudas que ainda lhes facilita mais, aquilo é uma autoestrada direta ao tribunal e a judicializar qualquer questão, e que é de um desgaste brutal. E isto Sim. também acontece. E outras vezes, depois o que é que não vai tanto para os tribunais? Pessoas com um rendimento mais médio, não é? Em que o dinheiro para fazer face às necessidades, muitas vezes o dinheiro é mesmo necessário, e as pessoas pensam 2 ou 3 vezes antes de avançarem para o tribunal. E, portanto, não quer dizer que lá porque não vai para o tribunal, então não é contencioso. Também há algumas famílias com parentalidade contenciosa que não chegam aos tribunais por falta de recursos financeiros, muitas vezes. Mas fazem-no na mesma, no contexto escolar, sente-se, no contexto hospitalar, médicos de família, centros de saúde, assiste-se a isto, nas escolas assiste-se a isto, e as educadoras, os professores, os psicólogos estão permanentemente em contacto com estas famílias, que muitas vezes lá está, podem nem chegar a ir a tribunal, Marcelo, e não, às vezes não vão, mas não há menos contencioso por isso. E quando tu estás a fazer essa descrição de o vocês e o têm que se entender, eu tenho aquela urticária grande com o tem que se entender, tu sabes, não é? Porque quando estamos perante alguém que naturalmente vai para uma parentalidade contenciosa, a pessoa não quer entender-se, não quer arranjar entendimento. E nós, quem não quer essa parentalidade contenciosa, por muito que se esforce a tentar entender, não vai conseguir entender, porque a lógica por detrás deste funcionamento é uma lógica sem lógica. É uma lógica que o comum dos mortais, bem de saúde mental, bem emocionalmente, bem espiritualmente, bem nas suas relações, não consegue perceber nem entender aquele funcionamento. E então é super desgastante estar a convidar as pessoas para entender lá, pelo menos se calhar sou eu, Marcela, agora estou aqui a dizer, porque para mim entendimento é entender, eu entendo-te, eu posso não concordar contigo, mas eu entendo-te, eu compreendo. Vamos lá arranjar a forma de nos compreendermos mutuamente, de nos entendermos. E muitas vezes isso é uma luta totalmente inglória, estamos a pedir o impossível às pessoas, porque às vezes não dá mesmo para entender. Não dá. O meu convite costuma ser, mais do que entender, porque às vezes não dá mesmo, nós vamos ter que arranjar a forma de funcionar. É isso, Mafalda. E é no momento de intervenção, se as pessoas chegaram a um tribunal, é porque não se entenderam. Pode ter sido porque não tentaram, pode ter sido, mas Não conseguem, mas pode é ter sido. porque não conseguem, não interessa. Agora, o que nós temos certo é que elas não se conseguiram entender, porque senão elas não iam parar a tribunal. Uhum. Exato. E é por aqui que temos que começar a trabalhar. Então, mais do que isso, concordo em absoluto. E acho que isso que tu disseste é a regra de ouro. E devia estar assim, então, em bandeirado, não é? Uh, uh, temos que encontrar um modo de funcionamento. Se vão entender ou não, É indiferente, era Marcelo. ótimo. Era Se entendesse ótimo. era bom, mas não é tão importante entender. Claro que no mundo ideal, com a parentalidade ideal, com as pessoas ideais, mas às vezes o conseguirmos funcionar juntos, às vezes pode ser a porta de entrada para mais tarde nos conseguirmos entender. O contrário é mais difícil. Tentar É, entender sabes pessoas. que agora remeteste-me para uma ideia muito importante, porque é que às vezes as pessoas dizem que a parentalidade conjugal é mais fácil que a não conjugal? É porque, tipicamente, na conjugal, independentemente, podem não se entender, mas arranjar uma forma de funcionamento. Uhum, sim. Sim, e muitas vezes o divórcio o que vai fazer foi isso, foi romper com o Com esse tal funcionamento, nem funcionamento. tanto com o entendimento, porque às vezes já não havia Porque o entendimento, entendimento não havia. às vezes já não havia, sim, sim. Por isso é que é tão injusto e tão errado pedir às pessoas para se entenderem, quando na verdade as pessoas não só não se entendiam e
E não querem, eles querem é encontrar um funcionamento. Eu não me quero entender com esta pessoa, não é? Repare, é tudo que eu não quero. Não é? Sim, às vezes até temos pessoas a reagir de entender. O dia que eu me entender com esta pessoa, está tudo estragado. O dia que eu entender assim, o dia que eu também entender daquela forma, está tudo estragado, não há solução possível. As palavras têm muito peso, não é? Tem, sobretudo nestes processos e nestas fases das nossas vidas em que estamos mais suscetíveis, mais sensíveis. Uhum. As palavras têm muito, muito peso. As palavras, os comportamentos, as atitudes, o olhar, o manear da cabeça, o franzir do. Sim, toda a comunicação que passamos tem muito, muita importância. E eu acho que muitas destas dificuldades que as famílias enfrentam na separação, é porque é mesmo difícil, obviamente, mas também passa pela rede à volta não conseguir ou não ter também muitos mecanismos de ajudar as pessoas a irem lidando com estes embates. Os embates das palavras são Eu muito queria fortes, são mesmo muito chegar duros. aí. Eu queria mesmo chegar aí, porque eu acho que há uma parentalidade contenciosa que efetivamente, e nós no nosso livro falamos nisso, que nasce porque um dos progenitores tem uma PAC, tem uma personalidade altamente conflituosa, mas também acho que, em alguns casos, temos pais que não têm PACs, podem sim ter um perfil mais imaturo, Uhum. Ou mais sensível. mais sensível, ou mais sensível, não imaturo, mas mais sensível, ah, e que os profissionais, e eu acho isto mesmo muito importante, queria muito chegar aqui, dão um contributo gigante, gigante para uma parentalidade contenciosa. Quando nós não reconhecemos e não tratamos este assunto de forma humanizada, quando nós queremos levar guiões, seguir minutas, levar a minha verdade, a minha história para os meus, o meu certo e errado para a história dos outros. E eu vejo profissionais a fazerem, não é? Sem compreenderem, sem perceberem quem é aquela família, quem é aquele pai, quem é aquela mãe, quem é aquela criança. Quando se faz isto cegamente, contribui-se muitas vezes. Eu já vi pessoas que poderiam nunca se ter instalado uma parentalidade contenciosa. Mas no momento inicial, que é aquela fase aguda que há pouco tu falavas e descreveste aí o que é inicialmente uma separação, o início de uma vida, pós uma separação. Se nessa fase os profissionais que acompanham estas famílias não têm uma atitude adequada, Construtiva. construtiva e de respeito por a família que tem à sua frente, corremos o risco, e eu já vi isso acontecer, de conduzir famílias para uma parentalidade contenciosa que se instala. Porque também sabemos, não é, que aquilo, a interação, não é, que se for instalando no início, num reinício da organização familiar, pós uma separação, como as partes vão começando a interagir nessa altura, também tendencialmente é que se vai instalar. Se nesta fase, que já é ela sempre, tipicamente, mais acesa, emocionalmente mais conturbada, não é? Se nesta fase o profissional que acompanha conduz e incita ao conflito, também sabemos que isto é normal acontecer. Os advogados são, pá, eu contra a minha classe falo, os advogados são exímios nisto, exímios. Temos falsas configurações de violências domésticas, de abusos de crianças,
para se chegar a um fim, não é? Com estratégia para se conseguir um acordo nestes termos, temos que aqui, quando isto se faz, os profissionais apoiam E sugere muitas e vezes. sugerem para o conflito, nós não podemos estar a auspiciar nada de bom. Quer dizer, como é que eu vou esquecer que no início, quando nós nos separámos, a outra pessoa nos chamou de violador, de agressor, Não podemos esperar que as pessoas apaguem como a esponja isto. E muitas vezes completamente conduzidas e apoiadas e incentivadas por um profissional. Quantas e quantas? Com, com situações que durante meses se preparou, enfim, apoiadas por profissionais. Outros em que são os próprios profissionais que vão lá pôr as sementinhas, não é? Eu vejo às vezes nos tribunais a pôr sementinhas na discórdia. Exato. Sim, nós também temos essa percepção, não é? De algumas famílias que nos chegam e que nós começamos a trabalhar com a família e perceber, e pá, isto tinha tudo para poder dar porcaria, isto tinha tudo para a partir daqui começarmos a elaborar e planificar uma interação de litigância, de zanga, de hostilidade, de tudo. Era só, olha o rastinho, nós às vezes até vemos, não é? Olha ali o Olha rastinho todo. ali, olha. Olha, é só acendermos aqui um isqueiro e isto vai tudo. E portanto, o que é A que pessoa está muito fazemos? suscetível, porque a pessoa É. está sensível, está. E temos essa percepção, essa noção de que, olha, não vamos por aqui, e ter esse cuidado, sabendo que está ali o rastilho, não o atear nunca, não é? Eu acho que, e nós conversamos sobre isso também, o nosso modelo também ajuda-nos logo a pensar sobre a família que nos chega e tentar logo mapear onde é que está o tipo de É. interação e o tipo de Eu queria funcionamento. dar aqui, exatamente, ainda bem que falaste do nosso modelo. O nosso modelo nasce exatamente, não é? Porque nós trabalhávamos com parentalidade contenciosa. Uhum. Foi com este tipo de parentalidade, não é? Que nós tivemos necessidade de criar aqui um modelo de apoio, quer aos profissionais, quer aos pais. Porque é esta parentalidade, a parentalidade contenciosa, que é para as pessoas viverem bem, que não se pode instalar. Uhum. Ou instalando, Marcela, quando é impossível de não instalar, porque já sabemos que há um deles que funciona nesse padrão, é muito difícil evitar. É preciso duas coisas. Uma, tu já disseste, que é responsabilizar a pessoa que funciona dessa forma. É muito importante. É muito importante. Segundo, é empoderar e proteger a outra pessoa, não é? Para poder fazer face a todos os desafios que vai ter para lidar com aquela que funciona de Completamente. forma sempre conflituosa. E é preciso acontecer as duas coisas em simultâneo. Completamente. Completamente. Agora, também gostava de esclarecer que às vezes as pessoas têm a convicção que só nos tribunais é que vão conseguir resolver isto. E a nossa experiência é que, acima de tudo, obviamente que se eu tiver um tribunal, se eu tiver a sorte de ter um tribunal que me apoie, que apoie sobretudo a criança, não é? Opa, isso é o que todos pretendemos e é por aí que eu acho que eu gostaria de ver as coisas a desenvolverem-se, a trabalharem, os tribunais a funcionar dessa forma. Mas nós sabemos, e é com esta premissa que temos de trabalhar, nós sabemos que muitas das vezes os tribunais não nos vão dar resposta. Porque até podemos resolver hoje uma questão e amanhã estamos lá outra vez, porque a outra pessoa não muda. E o perfil daquela pessoa, da outra pessoa, é ser conflituosa, não é? Uhum. Exato. E quando assim é, sou eu que tenho que fazer aqui um processo individual de saber como é que, aceitando
e percebendo que eu tenho uma pessoa conflituosa, é aquela pessoa, e aquela pessoa não vai mudar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer, sabendo e conhecendo que aquela pessoa é assim, para minimizar e para eu poder estar bem e o meu filho estar bem? Isso implica um processo de desenvolvimento pessoal, individual. Como comunicar? O que é que eu posso fazer para não alimentar mais isto? Para não ser a chama? Isto são coisas que não são mágicas, não são passos instantâneos, não há aqui uma receita de passos mágicos, não é? Não, não há. Não. É preciso aprender e muitas vezes é contraintuitivo. Ao contrário do que se possa imaginar, é muitas vezes E contraintuitivo. eu acho que nestes casos a solução passa por as pessoas serem apoiadas e acho que não, dificilmente há outra forma. Há pessoas que podem o aprender sozinho e há quem o aprenda sozinho, sim, não é o mais comum, porque é muito difícil, mas aqui a solução, a solução não são os tribunais, atenção. Obviamente que há situações que têm que ser resolvidas em Claro, tribunal, sim. como é evidente, não é? Mas é de facto, estas pessoas têm que ser apoiadas. Sim, sim. E empoderadas, Marcela, eu E também acho que empoderadas, é e preciso empoderadas. perceber que quando as coisas estão neste estado, o 50-50, o estar ali tudo muito a decidir irmamente as coisas, Muito não, equitativo, não é? não é possível, porque na verdade não é assim que funciona, Não não é? é possível, porque E- não temos alguém que efetivamente não pode dar esse contributo equitativo, não é? Exato, exato. E que não tem essa capacidade de sair do seu ego e de Claro. pensar, olha, isto não é só sobre mim, isto é sobre os outros também. Portanto, é É, preciso também ter essa capacidade. Já temos um episódio, acho que não sei que temos, não sei qual é, estava aqui a tentar ver se descobria, só sobre esta questão de judicializar o conflito e que acho que também temos, não é? é capaz de ser um bom complemento aqui para a nossa conversa, ver se eu depois de encontrar, Não sei se foi em 2022, talvez. vou ver. Vou ver e ponho aqui na descrição depois do episódio, porque creio que é um excelente complemento à conversa que temos aqui hoje. Gostei muito, Marcela. Eu também. Eu acho que Começámos temos assim aqui. forte, com um tema que não é fácil, mas Não. que é essencial e que tem que deixar também de ser tabu, porque é um grande tabu falar sobre este tema. Também gostava de terminar, depois pensa tu como é que gostavas de terminar, mas eu gostava de terminar lembrando que esta parentalidade contenciosa costuma ser assim a caricatura que representa a maior parte da parentalidade não conjugal. E, na verdade, a maior parte da parentalidade não conjugal não é contenciosa. Sabe-se muito dessa contenciosa, porque é que se mantém, como tu dizes, é que se mantém nos escritórios, É é que que se mantém fica. nos tribunais, é que se mantém Mas nos não. postos de saúde, nas escolas, mas na verdade a parentalidade não conjugal é discreta, é consensual, muitas vezes não é contudo, tal como nenhuma é de cordialidade, é de cooperação, é de ajuda e de respeito mútuo. Só que essa não dá estrilho, essa não entra aí para as parangonas do Essa não é jornal, comentada, claro. essa não é comentada. E, portanto, dá aqui um viés que eu acho muito injusto para todos os outros pais que conseguem, também às vezes à custa também do seu desenvolvimento pessoal, à custa também de querer ser diferente, de querer ser melhor, de querer estar de outra forma, e passam tão despercebidos e coitados, vamos todos aqui com esta etiqueta de parentalidade não conjugal, quase sempre com este aspecto. E também não é verdade, isto estamos a falar de uma minoria que é suficientemente grande para estarmos preocupados e para saber que é importante fazer uma intervenção sobre estas famílias, mas ainda assim não é o que nos representa, não é? Eu tenho uma parentalidade não conjugal, também tenho a conjugal, vivo as duas, e sei que esta parentalidade contenciosa não me representa de maneira nenhuma. Ainda bem que trazes esse contributo e acho que é mesmo importante as pessoas tomarem nota que a parentalidade contenciosa não caracteriza a parentalidade não conjugal. Isso é um ínfimo parte do que fica, do que não funciona, e o que não funciona é mesmo uma ínfima percentagem. Mas eu queria trazer também um outro contributo para fecharmos hoje aqui a nossa conversa.
No outro dia alguém perguntava-me se eu conhecia, dentro da parentalidade contenciosa, alguém que tinha conseguido sair deste registro. E eu quero deixar aqui para quem nos está a ouvir que sim, não conhecemos uma família, conhecemos várias famílias que tiveram parentalidades contenciosas muito altas, que deram anos em tribunais, algumas, outras não tanto, mas com parentalidades muito contenciosas, e sim, é possível. E é possível quando as pessoas querem romper e fazem o caminho para romper. E sim, é um caminho. E para isso basta uma querer romper. E para isso basta um. Mas sim, é possível. Obrigada, Marcela. Obrigada, Mafalda, por teres atendido aqui ao meu tema. Ok, e ficou o desafio. Quem quiser muito se descobrir qual era o meu, meta-se connosco, mande-nos uma mensagem. Se tivermos interessados suficientes, vamos ao meu. Pode ser? Então vá. Combinado. Combinadíssimo. Um beijo, Marcela. Um beijo, Mafalda. Tchau.